seu time não é praticamente outro, metade da agência saiu ou até mais, então você zera o game, você começa de novo, como a gente sempre fala, né? Você zerou o game, não tem muito o que fazer, ou uma mudança de regional, né? Então, essa pode ser alguma das realidades de quem está aqui. Quero entender um pouquinho aí, pode colocar aqui, ó, quem quiser colocar aqui no chat qual que é a sua realidade, se você mudou, se você trocou recentemente, ou se não tiver a opção aqui, pode escrever aqui nos comentários também qual que é a sua realidade para a gente olhar, para a gente falar um pouco sobre essas características. Por quê? Porque cada um dos pilares ele vai interferir de acordo com a tua realidade aqui, tá? Então, para cada um é uma realidade. Ó, a Mave tá na primeira gestão. Então, a Mave ou o Mave? Por favor, nos ajude. Então, tá na primeira gestão. A gente tem algumas pessoas que estão em outra realidade. Então, cada um tem um ponto aqui de realidade. É isso que a gente quer trazendo aqui. A Mave. Tá bom, Mave. Obrigado. Vamos lá, então, gente. Esses são os pontos, né, que podem ou não interferir. E por que que eu estou falando isso? Deixa eu pegar aqui e trazer isso aqui para vocês. Tirando aqui, vou diminuir a tela. Então, alguma dessas realidades você tem que se encaixar, né? Dessas realidades que estão aqui. E qual que é o objetivo? Qual que é o ponto aqui, tá? Cada é incrível, porque, por exemplo, nós temos o Roberto aqui. O Roberto tá aqui ainda? Tá, né? Nós temos o Roberto, e o Roberto é um gerente geral super mega experiente, já foi nosso aluno mentorado. Então, o Roberto já passou por N fases, não recordo se era 5, 6, 7 agências, então várias agências que o Roberto já fez gestão. E cada momento da carreira dele, ele precisou de mais um pilar do que o outro, porque conforme você vai mudando, uma coisa é primeira gestão, outra coisa é agência de porte grande, igual a Marvel já teve, de 74 pessoas, outra coisa é você acabar de ser promovido para agência de porte médio. Então, cada pessoa tem uma realidade. Ó, o Bruno está falando aqui, assume recente a segunda gestão. E assim, o que a gente tem visto, o Roberto até aqui depois pode até dividir com a gente, né? É que uma coisa é você tem o tempo, você aprende, você reaprende, você vai duas, três, quatro, cinco agências, o Marvel também rodou bastante. E cada vez que você assume uma nova agência, independe se é a primeira gestão igual da Marvel, ou então se você já tem muitos anos de gestão, como o Roberto, no caso, você assume uma primeira agência, como diz a linguagem aí, né? Você zera o game e começa de novo. Isso é bom e isso pode ser ruim. Isso é bom, pode ser melhor. O fato é que você não sabe, porque entra o cerne daquilo que a gente vem falando, de tudo que a gente fala, que é o seguinte: o gerente geral não depende só de si. A grande chave que ele precisa virar é que ele depende do time, ele passa a depender do time. E aí, qual que é o ponto aqui? Se eu passo a depender do time, mesmo que eu seja um gerente geral experiente, mesmo que eu tenha sido um bom gerente de contas, eu tô agora, a partir de agora, dependendo do meu novo time, que eu não conheço, não sei quem produz, não sei quem não produz, né? Todas aquelas características, aquelas nuances que vocês conhecem, não dá para saber. Você passa a jogar no escuro de novo e tem que conhecer todo mundo e assim por diante. Então, são questões. E nesse ponto, né? Neste ponto, eu falo para vocês, é importante você entender por onde você começa, quais são os princípios que você deve olhar. E entra muito, a gente tem centenas de temas, depois a gente volta para esses temas, mas uma delas é a questão da proximidade, de você conhecer, de você conversar, de você se interessar, né, por outra pessoa. Então, é muito importante você ter essa característica, porque quando zera o game, você tem que, de novo, entender o potencial de cada pessoa do seu time, de cada gerente, de cada colaborador. E aí você vai ter que conversar, você vai ter que se aproximar, mesmo que isso leve um tempo, né? A gente sempre traz exemplos dos nossos mentorados que fizeram isso. O próprio Marbo está aqui, assumiu uma agência gigante, foi conversando um a um, demorou o tempo que for, mas ele foi conhecendo
as pessoas pouco a pouco, beleza? Quero trazer aqui, e aí vocês já colocaram aqui a realidade, cada um com uma realidade, uma na segunda, outra na primeira, outros mais experientes. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Quero trazer um ponto muito importante, que é aqui o Andrei está falando, né? Ele faz a gestão, equipe de novos subordinados, né? Gerente de carteira, na verdade, o Andrei deve ser de cooperativa, né? Que às vezes, ou de assim, unidade de negócios, pode ser também, superior a muitas agências, com certeza, com esse tanto de gente aí, a gente vai rodando e o ponto é o mesmo, porque vai ter que buscar meta, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, então muitas vezes a gente tem aí, vê essas características, mas os pontos são os mesmos. Vamos lá, gente. Vou voltar aqui, vai batendo um papo, vai entendendo quem está aqui, as pessoas vão chegando e a gente vai entendendo certinho a característica de cada um e ao mesmo tempo vai voltando aqui na temática, né? Porque a gente tem que colocar a temática aqui. Beleza, qual a sua realidade? Quem chegou aí, quem tá entrando, a gente está falando de onde vem os quatro pilares, agora a gente trouxe qual que é a realidade. Alguma dessas você se encaixa. Então, fora essas que estão aqui, alguma particularidade, talvez você esteja mais tempo na mesma agência, queira mudar, queira trocar de agência, mas a maioria desses que estão aqui são as particularidades que a gente encontra. Daí, por que que isso aqui está assim, ó, destacado? Porque a sua realidade, esse aqui é o cenário, certo? Assumiu primeira, gestão, agência porte maior, mudança de time, mudança. Isso é o cenário, o cenário. O ponto central é esse daqui, entrega de resultado. A gente sempre fala que não tem nenhum regional, nenhum chefe que pega no pé de uma agência que está entregando resultado. Primeiro, a primeira questão aqui de realidade, ela tem a ver com o cenário que você está jogando, com o cenário que você está lá disputando, né?